Você já se perguntou se existem palavras escondidas nas Escrituras, tão poderosas que foram mantidas em silêncio por séculos? Palavras que, quando recitadas com fé, ativam milagres invisíveis e desfazem obras ocultas que nenhum olho humano é capaz de enxergar? O que vou te contar agora não é apenas mais um salmo lido em voz baixa antes de dormir, mas um conjunto de 7 códigos espirituais revelados através de uma jornada intensa de dor, fé e revelação. Essa história começa com uma mulher que já havia perdido tudo: o marido, os filhos afastados, o emprego e a saúde. Sozinha, sentia uma presença pesada em casa, como se estivesse sendo observada o tempo inteiro. Luzes piscavam sem motivo, portas batiam sozinhas e a sensação de sufocamento se tornava cada vez mais constante. Ela achava que estava enlouquecendo, até que uma voz, em sonho, sussurrou os primeiros versos de um salmo que ela jamais havia lido. Naquela mesma manhã, guiada por um impulso quase sobrenatural, ela abriu a Bíblia e encontrou exatamente aquele salmo, Salmo 35. As palavras pareciam queimar em suas mãos. Sentiu o peito se abrir, uma presença de paz invadir o ambiente, e naquele momento, algo mudou. Nos dias seguintes encontrou outros salmos, não por acaso, mas como se estivesse sendo conduzida. 7 salmos ao todo, cada um com uma função espiritual específica. Um para quebrar inveja, outro para libertar da opressão, outro para trazer cura e restauração. Salmos que, quando orados em sequência, pareciam ativar algo invisível, como se portas no mundo espiritual se abrissem e exércitos de luz descessem. Aquilo era mais do que oração, era batalha. E cada versículo recitado em fé parecia romper uma camada de escuridão ao redor dela. Esses 7 salmos eram como chaves. Não apenas protegiam, mas confrontavam forças ocultas que estavam aprisionando sua alma. Um detalhe chamava a atenção. Todas as vezes que ela orava, sentia o ambiente mudar. Objetos paravam de se mover, pesadelos cessavam, e até pessoas que antes a perseguiam se afastaram de sua vida sem explicação. Como se algo estivesse sendo arrancado do invisível e destruído. Não havia mais dúvida. O que estava acontecendo era real. E se funcionou com ela, pode funcionar com você. Mas há uma condição. Esses salmos precisam ser usados com propósito, fé verdadeira e responsabilidade. Eles não são mágicos, mas quando pronunciados com o coração se tornam armas espirituais poderosas. Salmo 35, para batalha espiritual intensa. Salmo 91, para proteção contra todo o mal. Salmo 70, para libertação rápida em momentos de desespero. Salmo 121, para socorro divino em situações impossíveis. Salmo 27, para romper com o medo e a perseguição. Salmo 46, para trazer paz em meio ao caos. Salmo 23, para a restauração total da alma. Não repita esses salmos como um ritual. Ore como quem grita por socorro, como quem sabe que está em guerra. Cada palavra é um decreto, cada verso, uma espada. Você não está apenas falando com Deus, você está convocando os céus para intervir agora. E se você chegou até aqui, não é por acaso. Algo maior te trouxe. Talvez alguém tenha orado por você. Talvez hoje seja o seu dia de libertação. Agora feche os olhos, respire fundo e prepare-se. Porque quando o primeiro salmo for orado com fé, o invisível vai reagir. E você vai sentir. Pode ser um arrepio, um choro, um alívio. Mas você vai saber. Algo foi ativado. Porque esses 7 salmos não são comuns. Eles foram ocultos da maioria, mas agora estão sendo revelados. Não a todos,
mas aos que têm coragem de crer, aos que já cansaram de viver presos ao invisível que só destrói. Salmo 35. Para a batalha espiritual intensa. Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo. Combate contra os que me combatem. Usado como uma poderosa oração de guerra espiritual, invocando o agir de Deus contra forças ocultas, perseguições, inveja e ataques invisíveis. Um verdadeiro clamor por justiça divina. Salmo 91. Para a proteção contra todo o mal. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse é o salmo da proteção divina. Ele cobre o lar, a família, o corpo e a mente. É muito usado para anular feitiços, pragas e qualquer obra de maldição. Salmo 70. Para a libertação rápida em momentos de desespero. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me, Senhor, apressa-te em ajudar-me. É um grito por socorro. Quando o tempo parece curto e o mal é iminente, esse salmo traz uma ação urgente de Deus. É um clamor direto e impactante. Salmo 121. Para socorro divino em situações impossíveis. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Um salmo de confiança absoluta em Deus como fonte de ajuda. Ideal para momentos de crise profunda, onde nenhuma solução humana parece funcionar. Salmo 27. Para romper com o medo e a perseguição. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ajuda a vencer o medo, enfrentar adversários visíveis e invisíveis, e a caminhar com coragem. É um salmo de fortalecimento espiritual. Salmo 46. Para trazer paz em meio ao caos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando tudo parece desmoronar, esse salmo declara que Deus é firme, presente e maior que qualquer tumulto. Ele traz segurança e serenidade. Salmo 23. Para a restauração total da alma. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Um dos salmos mais conhecidos e reconfortantes. Cura o interior, restaura a fé, traz provisão, paz e guia em meio às sombras. Você acredita que esses salmos podem mudar sua vida? Já viveu algo assim? Deixe nos comentários o que sentiu durante essa oração. Se esse vídeo chegou até você, é porque ele precisava. Então compartilhe. E se inscreva. Mas só se estiver pronto para ver milagres de verdade.